Como se tornar uma autoridade? João Rios por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Vivendo de Conhecimento. E antes que eu me esqueça, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá o teu like e no final do vídeo, se você acreditar que isso ajudou alguém, compartilha com o máximo de pessoas. Aproveitando, comenta aqui embaixo de onde você é, porque eu quero conhecer cada vez mais as pessoas que estão verdadeiramente acompanhando a gente por aqui. Como eu falei, a gente vai falar a respeito hoje de como se tornar uma autoridade. Claro, isso na internet, isso de todas as formas, mas o nosso foco sempre é a internet. Claro que dependendo de onde você atua, isso pode ser bem o que offline, né? Um pouco online, um pouco offline, certo? Então vamos aqui mostrar para vocês as três formas de você se tornar uma autoridade. A primeira forma é tendo resultados próprios. A segunda é sendo o gerador de resultados para terceiros. E a quarta e última, sendo o curador de resultados. Então vamos começar falando a respeito de como ter ou como se tornar uma autoridade tendo resultados próprios. O que eu quero dizer? Isso aqui é quando você é uma persona transformada, né? Então você faz o quê? Você dá um olhar para o passado e isso tudo mostra que você conseguiu resultados e que consegue, a partir daí, conduzir outros na mesma jornada, seguindo aqueles passos que você já conhece. Então o seu método, a forma de você conduzir outras pessoas, nada mais é que como você fez. Claro que se você chegou a se transformar, possivelmente você teve menos dificuldades do que muita gente pode ser que tenha. Possivelmente, isso aí não é uma regra. Então você tem que tomar muito cuidado que quando a gente é uma pessoa transformada e volta para externar, sabe? Quando a gente estivesse passando pela jornada do herói, né? Eu estava lá, sofri aquilo, lutei por aquilo, consegui, estou voltando para te ensinar. Às vezes a gente é muito míope com relação às dificuldades das pessoas. Para você que já masterizou um processo, para mim que já masterizei alguns processos, pode ser muito óbvio algumas coisas e a gente acaba se esquecendo de como as pessoas podem simplesmente não saber que aquilo é óbvio. Por exemplo, se você vai sair de casa, você sabe que você tem que colocar a chave, instintivamente você coloca a chave na porta, gira lá uma vez ou duas vezes, abre a porta, fecha ela, passou, fechou e faz a mesma coisa. Se uma pessoa nunca viu uma porta na vida, ou nunca viu uma chave na vida, você acha que para ela vai ser extremamente óbvio pegar a chave, enfiar naquele buraquinho, naquela posição correta, dar uma volta ou duas voltas para abrir e depois fazer o mesmo para fechar? Não é tão óbvio. Então a gente tem que entender que o que é óbvio para você, o que é óbvio para mim, não é óbvio para todo mundo, certo? Então quando eu falo de resultados próprios, o mais importante é saber que é relacionado à pessoa transformada, mas uma coisa muito importante é você entender e nunca se esquecer de que óbvio é algo que não existe. É óbvio para você uma coisa, não é óbvio para mim e para muita gente também não vai ser. A segunda forma de você se tornar uma autoridade é você sendo gerador de resultados para terceiros. E aí eu vou dar um exemplo para poder comparar esses dois aqui. Vamos fazer o seguinte, digamos que você seja uma pessoa que já teve muitas dívidas no passado. Muitas. Você não sabia lidar com o seu dinheiro, devia cartão de crédito, devia tudo. Só que você aprendeu, você correu atrás e começou a mudar a sua realidade. Você começou a estudar com relação a finanças pessoais, a negociação de dívidas, e você teve um momento em que não apenas acabou com as suas dívidas e passou a se tornar um investidor. Então você de endividado a investidor. E se você passou por isso, você pode, naturalmente, através de um olhar para o teu passado, fazer o quê? Criar o teu próprio método e ensinar as pessoas. Nunca se esquecendo de que cada pessoa tem um nível de dificuldade e está num momento da jornada evolutiva. Tem gente que está, digamos, de 0 a 10, no 0, mas tem gente que está no menos 5, ela nem sabe alguns nomes daquilo que você está falando. Então você tem que sempre tomar cuidado, porque muita gente acaba não indo até o final de um método. A gente sabe, de 10 a 11% das pessoas vão até o final dos cursos no Brasil online. Por quê? Alguma coisa aconteceu. E se a gente puxar pra gente a responsabilidade, não achar que a pessoa foi
irresponsável, ela que fica protelando, postergando e ela merece, blá blá blá. Não, puxa pra gente. O que eu posso fazer para que essas pessoas vão até o final? O que eu posso fazer para que elas não se sintam mal por não entender alguma coisa que eu falei? A responsabilidade sempre tem que ser nossa. É muito mais fácil quando o sucesso e o fracasso dependem da gente. Então, lembrando daquela pessoa. Aquela pessoa passou por aquilo e veio para ensinar as pessoas a como sair das dívidas e se tornar um investidor. Mas você pode ser o gerador de resultado para terceiros sem nunca ter passado por isso, né? Ao longo da sua jornada, você gerou resultado para outras pessoas, norteando elas em o que fazer ou, né, como fazer. E elas geraram transformações reais. Ou seja, você não é a pessoa transformada, mas você transformou pessoas semelhantes àquelas que você pretende ajudar, ou seja, a sua persona. E aí, voltando para esse exemplo do endividado, eu vou até colocar aqui um grande amigo meu, o CAE, Carlos Galvão, do Dívida Zero, que ele nunca, graças a Deus, teve problemas com dívidas, mas ele é um exímio profissional da área e ajuda muita gente com o projeto Dívida Zero, a pessoas a saírem das dívidas e se tornarem investidores. Então, ele gera resultados todos os dias para terceiros, mas sem ter passado por aquilo. Então, não necessariamente você precisa ter sofrido aquilo para ser uma autoridade naquilo que você vai ensinar. E, por último, e não menos importante, sendo o curador de resultados. É normal isso acontecer? É e não, depende da forma como você olhar. Eu vou trazer o maior caso que eu conheço, que é do Napoleon Hill, que é um exemplo clássico. Ele acompanhou de perto as maiores, né, foram acho que 500 das maiores fortunas do mundo e conviveu com os brabos, tipo o Gillette, Henry Ford, o Roosevelt, o Rockefeller, né, e ele encontrou 15 características que eram comuns a todos eles e escreveu Quem Pensa Enriquece. Aí com mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Aí eu te pergunto, Napoleon Hill era rico? Porque a gente está falando de enriquecimento. Não, o que ele fez foi entrevistar os caras mais brabos do mundo. Ele se tornou uma referência de mentalidade de enriquecimento e, claro, depois conseguiu não só autoridade como riqueza. Mas isso que é interessante, né? Às vezes não é a gente que está gerando os resultados, nem para nós mesmos, nem para outros, mas a gente fazendo a curadoria, ou seja, escolhendo e colocando em um lugar só, a gente acaba se tornando uma autoridade nisso. Um exemplo, se você começa um blog sobre algum assunto e começa a coletar e sempre, claro, né, dando os créditos para quem realmente fez aquilo, o seu blog e, por consequência, se você começa a aparecer, você também se torna uma autoridade. Então é isso que a gente queria trazer para você, né? Geralmente está eu e o Shando Natsu, mas hoje sou só eu, que como se tornar uma autoridade na internet. Então, como a gente falou, eu falei lá no comecinho, se agora você viu que isso pode ter ajudado alguém, se ajudou você, comenta aqui, fora o fato que eu quero saber de onde você vem, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Então, eu queria agradecer por você estar aqui comigo e que você esteja mais e mais. Fique com Deus e até a próxima. Um grande abraço.